Questão número 36 é uma questão da Petrobras de 2014 para o cargo de engenheiro de equipamentos, especialidade engenharia mecânica. A figura ao lado ilustra dois bocais, um em escoamento subsônico e o outro em escoamento supersônico. Nos dois escoamentos, a velocidade V, a entalpia H, a pressão P e a massa específica ρ são tais que... Então, quando eu tenho um número de Mach maior do que 1, eu tenho um escoamento supersônico. No escoamento supersônico, o bocal vai se comportar como um difusor e o difusor supersônico vai se comportar como um bocal subsônico. Então, por isso que ele disse o seguinte, nos dois escoamentos, ou seja, já é uma dica do enunciado de que tanto faz eu analisar um bocal subsônico quanto um difusor supersônico, porque a variação das propriedades será a mesma. Então, vamos estabelecer aqui o ponto 1 e o ponto 2. Eu sei que para um bocal subsônico, a velocidade na saída vai ser maior que na entrada. E a pressão na saída vai ser menor do que a pressão na entrada. Ou seja, V aumenta, P diminui. Em relação à massa específica, bom, vamos considerar aqui que a nossa análise está sendo feita em um gás ideal. Além disso, vamos considerar que não há perda de calor no nosso bocal. Ou seja, o nosso processo é adiabático. Em um processo adiabático, vale a seguinte relação. P dividido por ρ elevado a K é igual a uma constante. Ou seja, a pressão vai ser igual a uma constante C vezes ρ elevado a K. Então, se eu sei que a minha pressão diminui, consequentemente, a minha massa específica também tem que diminuir. Então, a massa específica na saída é menor do que na entrada. E ρ diminui. Falta agora definirmos o que acontece com a entalpia. Observe, a entalpia é definida como sendo U mais P sobre ρ. U é a energia interna e P eu consigo relacionar aqui por meio dessa equação. Então, C, ρ elevado a K sobre ρ vai ser a energia interna mais a constante multiplicada pela massa específica elevada a K menos 1. Então, se o meu ρ diminui, essa parcela da equação aqui também vai diminuir. Essa parcela aqui diminui. E o que acontece com a energia interna? Quando a gente fala de energia interna, a gente tem que relacionar diretamente com a temperatura. Ou seja, o que acontece com a temperatura quando eu passo por um bocal? Considerando aqui o gás ideal, se a gente considerar o gás ideal, essa análise vai servir para qualquer fluido. Pressão dividido pela massa específica vai ser igual à constante do gás vezes a temperatura. Então, R é constante e eu posso passar esse T dividindo. Então, P1 dividido por ρ1, T1, é igual a P2 dividido por ρ2, T2. A pressão eu sei relacionar com a massa específica por meio dessa equação. Então, constante vezes ρ1 elevado a K dividido por T1, ρ1, é igual a constante ρ2 elevado a K dividido por T2, ρ2. Essas constantes aqui são iguais. Dessa forma, ρ1 elevado a K menos 1 dividido por T1 é igual a ρ2 elevado a K menos 1 dividido por T2. E agora eu vou isolar o T2. T2 vai ser igual a ρ2 dividido por ρ1 elevado a K menos 1, certo? O T2 passa multiplicando, e aqui ele passa dividindo, vezes T1. Observe o seguinte, eu sei que a massa específica ela vai diminuir, então essa razão aqui vai diminuir também. Consequentemente, se isso diminui,
a minha temperatura na saída também diminui. Consequentemente, a minha energia interna diminui. Portanto, a minha entalpia, consequentemente, também diminui. Então, a entalpia na saída vai ser menor do que a da entrada. E a entalpia diminui. Dessa forma, temos aqui como alternativa correta: velocidade aumenta, entalpia, pressão e massa específica diminuem. Portanto, a alternativa correta é a letra E.